Amém? Eu acho que esse é o objetivo. Sabe, igreja? Alinhamento gera avivamento. Alinhamento verdadeiro. Aquele que você começa a se pôr na mesma linha que o Cristo. E agora quem é que vai te conduzir para esse lugar? O Espírito da verdade. Tem muita gente orando em línguas, mas pouca gente tem sido influenciada pelo Espírito. Até a oração em língua se tornou uma coisa meio que religiosas. Tem gente que está... Mas irmão, a mente dele não está voltada para Deus, o coração às vezes não está voltado para Deus. Tem gente que é capaz de ficar lá e está pensando, eu tenho que pagar conta, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo outro. Não vive uma entrega intensa. E quando você não vive uma entrega intensa, você não vive uma mudança verdadeira. E quando não se vive mudança verdadeira, há uma necessidade de buscar a aprovação de homens. Há uma necessidade de buscar, sabe, aparecer. Vira para o teu irmão e fala assim, é tempo de se esconder. Mesmo quando você for chamado para aparecer, irmão, se esconda nele. Para mim nessa noite o que importa não é você falar de mim, é você falar dele em mim. O que importa é isso, não é as pessoas olhar para mim e dizer, cara, você é um homem de Deus. Eu escutei um pastor amigo pregando, foi no retiro de pastores lá no Mevan, de Djalma Toledo. E eu vi uma coragem nele extraordinária, quando ele disse, ele pregando falando sobre santidade, um monte de coisa. Ele chegou num momento, ele disse assim, cara, às vezes as pessoas elas querem a bênção. Então elas querem casar na igreja para ser abençoada. E algumas pessoas até mentem para casar na igreja para ser abençoada. Ele diz assim, eu posso abençoar, mas se Deus não abençoar, não adianta eu abençoar. Para ser abençoado você precisa ser aprovado. O homem pode abençoar, irmão. Hoje uma irmã lá em Guarulhos chegou em mim e falou assim, ai pastor. Eu falei, oi, o senhor pode abençoar meu casamento? Aí eu demorei para responder. Eu falei assim, nossa, por que você demorou para responder? Eu falei, você não tem pastor? Não é por nada, você não tem pastor? Tem, mas é que eu gostaria de... Irmão, sim, para abençoar alguém você precisa conhecer a vida da pessoa. Porque como que eu vou abençoar aquilo que eu não sei se Deus está abençoando? Eu posso ir lá e fazer aquele teatro, porque se Deus não abençoar é teatro. Vira para o teu irmão e fala assim, o que importa é Ele te aprovar, ainda que os homens te reprovem. Agora ser aprovado pelo homem, reprovado por Deus, irmão, é terrível. Por exemplo, você já parou para pensar que nessa noite vocês podem me aprovar e de repente Deus me reprova? Nessa noite eu sou capaz de falar palavras lindas e maravilhosas que podem de repente comovê-los. Mas se ela não for ungida pelo Espírito, irmão, sabe? A gente tem que começar a entender algumas verdades do reino de Deus. A entrar na esfera do reino e sair da esfera da religião. Porque algumas pessoas têm andado na esfera da religiosidade. Aí agora elas dizem, não estou mais na religião, agora eu sou do reino. Eu quero dizer que quando você vem para o reino, irmãos, o reino exige muito mais compromisso do que a religião. Na religião não existe compromisso, existe ritualidade. Mas no reino de Deus há compromisso. Lá na lei, Moisés dizia, alguém pego em adultério, esse deve ser apedrejado. Só se for pego em adultério. Aí aqui no reino, Jesus diz o quê? Aquele que olha para uma mulher, deseja em seu coração, este já adulterou.
O que é mais difícil viver, no reino ou na religião? No reino. Por isso que algumas pessoas têm feito escolha. Elas chegam assim, elas começam, deixa eu ver como que é esse negócio do reino. Sabe, é como nos dias de Jesus. Deixa eu começar a caminhar com Jesus. Admiradores, simpatizantes. Eu vou começar a ver com esse Jesus, porque parece que esse Jesus é legal. Olha, ele multiplica pão, ele faz muito milagre, mas muito milagre. Eu vou andar com ele para ver como que é. Aí os caras começam a andar com Jesus. Aí Jesus começa a pregar o reino, falar do reino, da exigência do reino, o que o Pai quer, a vontade do Pai, a vontade do Pai, a vontade do Pai. Aí o que acontece? Algumas pessoas começam a dar passo para trás. É melhor ficar na sinagoga. É melhor ficar lá, aos pés dos escribas, dos doutores da lei, do que andar atrás desse Jesus de Nazaré. Irmãos, quantas pessoas têm tido esse tipo de atitude? Tem gente que gosta de pregação legalista. Lei, aquela coisa toda. A igreja do Brasil, ela fluiu muito tempo debaixo de um pentecostalismo religioso. Não estou falando mal de ninguém, mas a igreja fluiu nisso, a igreja viveu debaixo disso. Por isso que algumas pessoas, quando rompem com a tradição, os religiosos perseguem, os religiosos expulsam, os religiosos dizem não quero. Mas tem gente que quer, porque de verdade, irmão, viver debaixo da religião é mais fácil que viver no mover do reino. Porque no reino não adianta a gente ficar bancando bom, isso, aquilo outro. E um religioso, você consegue identificá-lo de forma muito clara, assim, e rápida. Sobretudo quando a manifestação do reino de Deus no nosso meio. Porque o papel da luz é denunciar as trevas e dissipá-la. E eu não estou falando treva externa, eu estou falando de trevas internas. Você há de convir comigo e reconhece que nós precisamos de muita libertação para servir Jesus? Quantos aqui reconhecem? Levante as mãos. Sabe, eu sei que de repente você pode dizer, eu reconheço. Agora eu vou perguntar, quantos aceitam que precisam de libertação? Porque eu estou pregando para a igreja, não é? Aliás, eu preciso de libertação, pastor? Não, eu não tenho nenhuma influência do diabo, será? Todo pensamento pecaminoso não provém do Espírito de Deus. Toda vontade ruim não provém do Espírito de Deus, é uma influência satânica. Tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus, tudo aquilo que se coloca contra a palavra de Deus, irmão, não é de Deus. Provém do maligno, então precisa ser liberto. Querido, nós estamos pregando nesses dias série fé, sobre fé, estamos falando sobre fé. E não é fé para ser curado apenas, não é fé para ser abençoado apenas, mas é a fé para poder viver a palavra de Deus, para viver aquilo que está escrito. E eu estou falando de uma fé agora, de uma fé de Deus, uma fé provinda de Deus, como dom do Espírito de Deus. Porque se nós não tivermos essa fé, querida, a palavra a gente não consegue viver. A gente vive aquilo que a gente acha que dá para viver, que é conveniente a viver. E é nesta fé que a igreja muitas vezes tem caminhado. Por isso que às vezes a gente mesmo acaba vedando o poder de Deus na nossa vida. Não é o diabo. A gente às vezes acaba barrando a unção do Espírito. Por quê? Porque sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, ainda que seja para Deus, nós não olhamos para Deus, a gente olha para a nossa condição primeiro. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro? Como que eu vou ofertar isso? Eu não tenho nem para mim. Irmão, eu ganhei não sei quantos relógios. E já faz
dias que eu estou sem relógio, desde o encontro do Mevan. Mas já tem um monte. Então sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente não olha para Deus, a gente não olha para a palavra, a gente olha para quê? Para a nossa condição. Eu pregava isso na quinta, escuta bem. Irmãos, não é o tamanho da sua fé que determina o milagre. Ou não é o tamanho da tua fé, ou a sua fé que vai trazer o agir de Deus, a unção, o poder de Deus. Se você ler a Bíblia, Jesus fala que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente. O que Jesus combate, na verdade, na sua palavra, é o quê? A dúvida. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, meu querido, tudo está feito. Jesus, ele passa, amaldiçoa um pé de figo, e no outro dia está seco, e depois ele ministra para os discípulos, dizendo o quê? Se você disser para esta montanha, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, assim será. O problema é a dúvida. Fala para o teu irmão, a dúvida, ela rouba o milagre. Ela rouba o agir de Deus. Então às vezes a pessoa fala assim, mas olha a minha condição financeira, irmão, eu recebo gente ligando para mim. Ah, apóstolo, cara, eu quero tanto estar com você, congregar com você, brincar com você, dançar com você. Parece a música da Xuxa, né? Mas apóstolo, é muito longe. Querido, você está olhando a distância, você não vai viver o propósito. Mas eu vou gastar tanto, irmão, põe no lápis quanto que você gasta numa pizzaria. Eu tenho certeza que é menos do que você gasta vindo aqui todo domingo. O problema é a prioridade. Vocês acham que o quê? Você acha que de momento eu não tive que priorizar a obra aqui? Não, eu priorizo a obra. E porque eu priorizei essa obra, irmão, lá na minha casa, eu fui o primeiro a cortar algumas coisas. Por um tempo, mas foi primeiro. Troquei de carro por quê? Por uma prestação mais baixa. Deixei de fazer algumas coisas por quê? Por causa da obra. Mas é por um tempo, é um tempo mesmo. Agora a questão é prioridade. Sabe, irmão, algumas pessoas estão se arrebentando porque estão edificando e construindo alianças na alma. E se movem pela alma. E quando eu falo de alma, eu falo de sentimento. E sentimento não tem nada a ver com fé. Sentimento tem mais a ver com esperança. Então às vezes você tem que parar e dizer, cara, calma lá, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, então eu não posso ter laço de alma. Eu tenho que corromper com tudo aquilo que é a alma para poder começar a caminhar no Espírito. Porque se eu não caminhar no Espírito, eu não vou chegar a lugar algum. A minha esposa sempre fala isso, amor, temos que fazer tudo pelo propósito. Algumas pessoas na igreja quebram a cara por não fazer coisas por propósito. Ah, eu estou querendo comprar isso. Por quê? Não, porque eu quero. Ah, eu estou querendo fazer aquilo. Por quê? Ah, porque eu quero. Ó a fé da pessoa. Ah, eu vou fazer isso hoje. Eu vou usar um exemplo aqui que aconteceu com a gente, com uma filha nossa, espiritual. Ah, eu vou tirar a carta. Por que você quer tirar a carta? Porque o ano que vem vai aumentar. Mas tu não crê que Deus pode te dar um salário melhor do que você tem esse ano para você fazer aquilo no ano que vem? Você não pode gastar o dinheiro hoje com algo que Deus não colocou no seu coração e não faz parte do propósito. Não pode. Irmão, presta bem atenção, tem um monte de gente comprando coisa, fazendo coisa, dizendo é para Deus. Agora é para o reino. É para o reino mesmo? É para Deus. Ele te mandou? Ele te pediu? Irmão, se você está fazendo alguma coisa que Ele não pediu para você, desculpa, então não é para Ele. É para você. É para o seu ego. É para preencher um vazio dentro do seu espírito, da sua alma. Não faça as coisas sem um propósito. Irmão, é tempo de amadurecermos. Fala para o teu irmão, ou você amadurece, ou você apodrece.
precisamos amadurecer, precisamos, sabe, não ter medo não. Não ter medo não, ele falou, faça. E eu até digo mais, não pensa muito não, quando ele fala, não precisa nem pensar, querido. Se você não tem certeza que ele está falando, vai orando até gerar convicção, mas quando ele falar, pode fazer. Porque se você demorar mais um dia, a dúvida vai entrar no seu coração e vai roubar toda a promessa de Deus que ele tem para ti. A dúvida é a maior ladrona espiritual. Abra comigo, por gentileza, em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Vamos falar de fé. O tema da mensagem é vivendo pela fé. Aleluia. Aleluia. Abacuque 2, verso 4 diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olha a tradução, a mensagem, eu achei muito tremendo. A mensagem diz diferente. A tradução mensagem, a linguagem contemporânea diz assim: olhe para aquele homem inchado de presunção, cheio de si mesmo, mas de alma vazia. Escuta aqui para mim, olha aqui para mim. Todo homem e mulher que é cheia de si é vazio na alma. Por isso que hoje tem muita gente vivendo o consumismo. Compra, e não se é feliz, e não se sossega, e não se contenta, vai lá e compra outra coisa. Precisa comprar, consumismo. Ele só para de comprar quando não tem dinheiro. Se tem dinheiro, ele quer comprar. Por quê? E é o que eu estou dizendo, e tem gente que fala assim, é pro reino. Tem nada de reino, cara. Tudo que é pro reino, Deus precisa mandar. Deus precisa pedir, ministrar no teu coração. Ah, eu vou comprar um carro e isso aqui é pro reino. Mentira, é para você. Deus mandou? Não mandou, então é para você. Eu vou ser extremo agora, eu vou ser um pouco louco. Até a oferta que você dá, irmão, se Deus não ministrar no teu coração, você não está dando para Deus, você está dando por causa de você. De repente é para se sentir bem, de repente é para não ficar de fora. Tem tudo isso. Por isso que a Bíblia fala assim, olha para o teu coração, vê o que tem aí dentro. Vê quais são as suas verdadeiras motivações. Porque tem um monte de gente fazendo as coisas para Deus e se arrependendo na frente. Por quê? Porque não fez para Deus. Porque quando se faz para Deus não há arrependimento, amado. Porque Deus, ele não confunde. Deus, ele não decepciona. Oi, tem alguém aí? Mas vamos lá. Olhe para aquele homem inchado de presunção, cheio de si, mas de alma vazia. Mas a pessoa que anda direito diante de Deus, com uma fé sincera e firme, essa pessoa vive plenamente e está realmente viva. Viver pela fé é estar realmente viva diante de Deus. Cara, tem muita gente respirando morta, espiritualmente falando. Tem muita gente andando morta. A sua vida espiritual está morta. Às vezes eu vejo pessoas desesperadas. Ai, pastor, não está faltando dinheiro. Ai, pastor, não tenho comida. Ai, pastor, eu queria tanto, isso, aquilo. Chora pelas coisas. Mas eu não vejo as pessoas chorando, dizendo assim: ai, pastor, eu estou precisando tanto de Deus. Ai, pastor, eu não, sabe, eu estou morrendo espiritualmente. Socorro, help. Me ajuda. Cara, a gente consegue viver uma vida muito bem, obrigado, longe de Deus. A gente acha que consegue viver legal. Pode ver que tem pessoas que vivem para baixo e mais para baixo. Elas só estão bem quando alguma coisa legal acontece com elas. Quando alguém lhe pede namoro, quando alguém lhe dá um presente. Hoje eu ganhei uma barra de chocolate do meu pastor, mas eu tive que pedir, porque ele estava no mercado fazendo compra. Falei: compra uma barra de chocolate para mim, meia amarga. Hoje ele chegou com a barra de chocolate meio amarga.
Eu fiquei feliz? Fiquei. Mas não é isso que me deixa feliz verdadeiramente. É Jesus, querido. Com barra de chocolate ou sem barra de chocolate, eu estou feliz. Com dinheiro ou sem dinheiro, irmão. De verdade mesmo, irmão, essas coisas hoje não me tiram mais a paz. Tem dia que eu tenho, tem dia que eu não tenho. E quando eu tenho, irmãos, eu levo a minha gatinha para comer, tomar um cafezinho na padaria, a gente come um pãozinho na chapa, sem miolo, para não engordar. E toma ali um cafezinho. De vez em quando eu pego a minha filhinha, eu levo lá para chupar um sorvetinho. Não posso levar muito não, que ela também está engordando bastante. Quando dá eu faço, quando não dá, eu não faço. Isso não muda nada, absolutamente nada. Claro que é bom ter para fazer, sem dúvida nenhuma. Mas eu não deixo de ser, porque tenho ou não tenho, eu sou. Porque eu sou. Eu estou encontrando a minha identidade em Deus. Bem, mas não é isso que eu quero falar de fé. Fé para viver uma vida verdadeira. Fé para viver. Fé para vencer. Fé para triunfar. O justo viverá pela fé. A palavra justo aqui significa nada mais, eu vou parafrasear. A palavra justo aqui significa justamente o quê? Aquele que busca viver retamente com Deus. Aquele que busca gerar no coração de Deus prazer. Esse dia eu falava para uma pessoa, irmão, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente já não tem mais vida, a vida nossa é dele. Sabe por que tem algumas pessoas ainda sofrendo? Porque a vida ainda não é de Jesus, a vida é delas. Às vezes a gente vem e fala, eu vou entregar minha vida para Jesus. Algumas pessoas falam, você não faz esse tipo de oração na igreja, não. Porque de verdade, irmãos, biblicamente falando, não tem nem nada que fala isso. Chame as pessoas aqui e faça isso, e faça uma oração, e agora por causa desta oração, o nome dela está escrito no livro da vida, e agora eu estou... Não existe, não tem na Bíblia. Os apóstolos faziam isso. Eu prego a palavra, entra no teu coração, ela gera fé, e você aí recebe Jesus e aceita Jesus. E o que é que vai provar que você fez isso dia a dia? Porque não é o fato de fazer uma oração que somos salvos. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então não é uma oração que garante a sua salvação, mas é uma prática diária da vida da palavra. É isso que vai salvar a igreja. É isso que vai me salvar, querido. Porque tem muita gente que pensa assim, agora eu fiz uma oração, meu nome está escrito no livro da vida, meu pecado foi perdoado, e agora eu posso continuar vivendo a minha vida, porque agora eu já estou salvo. E eu sei que talvez você conheça alguém assim. Eu sei que eu posso agora estar entrando no lugar chamado lugar da religiosidade, porque a tua mente estava condicionada a isso. Porque a vida inteira você fez isso. Quantas pessoas fizeram uma oração, entregaram a vida para Jesus e não trouxeram conserto diante de Deus? Fizeram uma oração e ainda continuam fazendo coisa errada, e fazendo coisas que não deve, viver da forma que não deve. Elas não se movem pela palavra. Irmão, quando eu falo de fé, eu falo de mover-se pela palavra. E esquece. Escuta. O justo viverá pela fé. A palavra fé aqui no hebraico, no Antigo Testamento, é emunar. A palavra emunar significa firmeza. O justo viverá pela firmeza. O justo viverá pela fidelidade. O justo viverá pela estabilidade. É isso que significa fé no hebraico. Firmeza. Repete comigo, firmeza. Põe a mão no ombro do teu irmão aí. Dá uma chacoalhada nele. Dá uma chacoalhada, chacoalha. Vai, Juca, chacoalha, Tatiana. Pelo amor de Deus, é porque casal, pode dar uma chacoalhada. É só porque é namorado, é marido, não chacoalha. Chacoalha. Vê o quanto ele está firme. Ah, vê o quanto ele está firme. Você chacoalhou? Fala para ele, firmeza. Porque vai existir momento na tua vida que alguns ventos vai soprar, alguma chuva vem, uma tempestade surge, e você precisa estar firme.
Isso é fé firme. Fala para o teu irmão, fidelidade. Não vem com esse papo que você tem fé e não é fiel. E quando eu falo de fidelidade, irmão, eu não falo de uma vida fácil, como muita gente coloca aí um comercial furado na porta das igrejas. Vem aqui, acabou seus problemas. Se Deus exige fidelidade de mim, se Ele exige fidelidade de você, é porque muito vento vai soprar contra. Só que você precisa ser fiel, querido. Vai vir situações, vai vir momentos, vai vir pessoas, vai vir demônio querendo arrancar você da presença. Convite-os malditos vão surgir do inferno para tentar tirar você do propósito. E aí é esta hora que você prova se você é fiel ou não é fiel, se você tem fé ou não tem fé. Porque ser muito fiel quando tudo está legalzinho, quando você não tem uma exortação, quando o profeta não é usado para falar contigo, ai meu coração, esse pastor ele fica falando as coisas no altar, o que você quer? É engraçado, as pessoas sempre procuram um profeta que fala bênção para ele. Aí eu quero falar para poder ver se ele fala a minha vida. Eu quero ver o que ele fala para mim. Esses dias uma irmã perguntou assim para minha esposa: lá tem revelação? Tem a palavra? Não, mas eu quero saber da minha vida. Cuidado, porque se Deus começar a falar da tua vida, Ele vai falar do que você faz no banheiro. Ele vai falar o que você faz na ausência do seu marido. Ele pode falar o que você faz na ausência do seu pastor. Aí se falar, nunca mais você volta, desgraçado. Por quê? Porque a gente não pensa que Deus é assim, não. Estava lá, Davi pecou, saiu com a mulher do amigo, do soldado. Foi lá, pegou a irmã, engravidou a irmã, e estava lá no palácio. Aí chegou um profeta. Natan chegou e falou assim: vem cá, cara, vem cá, preciso trocar uma ideia com você. Vamos lá então, profeta. E aí ele conta tipo uma parábola e pergunta para o rei: e aí, o que você acha? Esse cara tem que morrer, esse cara tem que sofrer. É você, Davi. Quê? Você adulterou. Davi não abandonou Deus não, querido. Como muitos talvez fariam hoje se Deus... Vou falar de fé, não vou falar disso. Mas tem muita gente que quer revelação. Ai, profeta, vem aqui. Aí o culto hoje foi benção. Por quê? Porque o irmão colocou a mão na minha cabeça e disse: Deus vai te usar, cara. Deus tem promessa na tua vida. Eu estou vendo você viajando nações. É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, eu fui lá. Não conhece a vida da profeta, não conhece a vida do profeta, não conhece nada, mas porque falou o que você queria, lá sim o homem é de Deus. Olha, eu conheci uma missionária, é de Deus. Você tem que ver, pastor, é de Deus. Por quê? Porque falou o que você queria ouvir, cara. Aprenda a viver por fé. Aprenda a receber uma palavra do céu. Aprenda a alinhar seu coração com Deus. Veja, Deus está pedindo, Deus está preparando, Deus está buscando na terra adoradores, querido, que o adorem em espírito e verdade. Deus está procurando pessoas que alinhem mesmo o coração dele com Deus. Para de fugir de Deus, para de fazer a sua obra e chamar a sua obra de Deus. Sabe o que é fazer a obra de Deus? É estar onde Deus quer que você esteja, ainda que você não queira. Fala para o teu irmão aí, tá bom? Nós vamos entrar na fé daqui a pouco. Jonas queria ir para Nínive pregar? Não, ele não queria ir para Nínive, não. Eu vou para outro lugarzinho, eu vou para outro canto. A baleia engole ele daqui a pouco está lá em Nínive. Profeta que é profeta não faz o que quer, faz o que Deus manda, querido. Eu quero ser um homem de Deus. Você está disposto a fazer o que Deus está pedindo? Quando nós viemos aqui para Mogi, irmão, saímos de lá de uma igreja tão aconchegante, não pagava nada, meu Deus, uma igreja bonita, chão lindo, parede linda, tudo muito bom, nada de aluguel, Deus do céu, aleluia. Alguém diz assim, se diz um pastor foi lá em casa e falou: cara, você é muito louco, você é muito ousado, você deixou aqui para ir lá pagar aluguel. Não, eu deixei aqui para ir lá viver o propósito. É diferente.
Hoje eu estava almoçando com uma pessoa falou assim para mim: cara, por que você não abre outros ministérios? Porque Deus não mandou. E o meu pensamento não é abrir igreja para ganhar dinheiro, é cuidar do pouco que eu tenho. Deus chamou a gente para cuidar de gente, irmão. Deus não chamou a gente para ficar rico. E se Deus quiser fazer a gente ficar rico, você pode ter certeza, o meu Deus é poderoso para mover o coração de um japonês lá no Japão, pegar o avião, vir aqui só para me entregar uma maleta de dinheiro. Ele é poderoso para isso. Pensa num cara que é xarope. Sou eu. Esse cara sou eu. Tem uma irmã que estava desalinhada aí, não sei o que lá. Mas estava abençoando a igreja. Ela estava abençoando a igreja, mas estava, sabe? Eu fui lá, eu ouvi algumas coisas, falei: ó, querida, faz o seguinte, eu quero que você se livre. Ser completamente livre, minha amada. Por favor, você não precisa mais dar R$1 para gente. Porque eu quero que as pessoas entendam algo. Eu não quero o dinheiro delas, eu quero o coração delas. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer seu coração, querido. Eu quero trabalhar com gente. Irmão, eu estou fazendo uma formação com os meus pastores e líderes, que é a melhor formação da minha vida que eu estou dando para eles. Olha o nome da formação: Em Busca de Timóteo. Eu estou formando Timóteo. Porque o ideal é isso, é você formar pessoas fiel a você. Sabe, pode o mundo inteiro querer te matar, mas Timóteo, meu irmão, na vida de Paulo foi aquele fiel, foi aquele que teve fé. Sabe, enquanto todo mundo abandonava Paulo no finalzinho da sua vida fala assim: pelo amor, só me restou você, Timóteo, corre para cá, meu filho. Traga minha capa, traga os meus livros, o meu pergaminho, vem para cá, eu preciso de você. O inverno está chegando, Paulo diz. Pega lá, lê na carta de Timóteo, 2 Timóteo. Sabe, quando todo mundo abandonou, quem é que estava lá? Timóteo, irmão. Eu falava para eles: mais vale ter meia dúzia de Timóteo do que uma igreja cheia. Deus procura pessoas de fé, e fé está ligada à fidelidade. Eu tenho fé, pastor, você é fiel. Não, então você não tem fé, porque fé está ligada à fidelidade. E deixa eu dizer, fidelidade não está ligada a tempo. Você precisa ser fiel no tempo e fora do tempo. Você precisa ser fiel na presença e na ausência. Aliás, o Anderson não me honra mais quando está perto de mim, ele me honra quando está longe de mim. A verdadeira honra não vem quando você está na presença, ela vem quando você está longe, irmão. Porque honrar quando você está perto, face a face, meu irmão, deixa eu dizer para você, é fácil. O duro é você honrar quando eu não estou perto. Sabe, quando a presença de Deus está ali assim, a gente sente o cheiro dele. Não, é fácil e é gostoso ser fiel. Mas e o dia que você não está sentindo cheiro nenhum dele? Você ora, parece que ele não está. Você fala, parece que ele não te ouve. E mesmo lá, Deus fala: cara, eu quero a tua fidelidade. E deixa eu dizer para você, Deus nunca te deixa. Mas há momentos que Deus faz silêncio para provar o quanto você o ama, o quanto você acredita, o quanto você quer, o quanto é verdade aquilo que você fala através de canções, pregação e oração. Porque cantar: Senhor, Tu és bom. Pregar: Deus é fiel. Prova isso fora disso. Prova isso fora disso. Fidelidade, Deus procura na igreja fidelidade. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Irmãos, quando eu falo viver pela fé, lembra-se, eu estou falando do quê? Eu estou falando de ter vida na presença dEle, de viver uma vida real, uma vida verdadeira. Irmãos, talvez muitos de nós não estamos vivendo essa vida, mas deixa eu te dizer, Jesus, ele disse em João 10, verso 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus quer que você viva, Ele quer que eu viva, Ele quer que nós vivamos. E viver, irmão, viver aqui, vida em abundância no grego, a palavra abundância significa uma vida acima da média, uma vida super abençoada. Deus não tem menos do que isso. E porque a Bíblia diz isso, eu não posso pregar outra coisa. Aleluia.
Abra comigo, querido, por favor, vamos lá em Marcos capítulo 5. Eu preparava essa mensagem, irmãos, e deixa eu dizer, é em Marcos capítulo 5 que Deus me deu uma palavra rema para a minha vida, para viver isso que Deus está me chamando. E escuta, existe uma frase dentro desse texto, em que Deus disse, o Espírito ministrou, esta é a palavra rema que eu tenho para você. Você vai ser o que você vai ser, vivendo essa palavra. É muito triste, irmãos, ver e conhecer pessoas que começaram com você há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. E você vive com elas cada aniversário. Entra um, sai outro, primavera, verão, outono, inverno. E essas pessoas vão ficando velhas e elas não vão percebendo que estão ficando velhas. E elas não vão vivendo aquilo que Deus tem para a vida delas. Meu Deus do céu, isso é aterrorizante, meu irmão. Eu falo por mim mesmo, por isso que eu entrei nesses dias em crise. Mas a minha crise não é frescura, irmão. Minha crise é porque eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não tenho crise porque, não me amam, porque não gostam de mim, porque não me honram. Não. As minhas crises é, Senhor, pelo amor de Deus, não me deixa morrer sem fazer o que eu fui chamado para fazer. Cara, eu tenho crise por isso. André sabe, André aguenta as minhas crises lá dentro. Aí quando eu vejo que o negócio está tão forte dentro de mim, às vezes eu bato lá na casa da pastora, só para falar uma palavra para ela, que eu descarrego para ela aquela pressão que está sobre a minha vida, e eu volto para casa cantando. Irmão, eu deixei de alugar uma casa aqui para vir embora para cá agora, porque eu quero alugar uma casa para eu abrir um centro comunitário. E eu falei para a galera da Pechincha, vamos trabalhar junto nessa, porque com o dinheiro da Pechincha nós vamos pagar aluguel, nós vamos fazer marmita e nós vamos servir o povo. E foi tão de Deus, e Deus deu uma prova tão grande para mim nesse dia, porque quando eu cheguei lá já era mais de 11 horas da manhã, eles tinham vendido R$40, estavam tudo meio desanimadinha. Eu disse assim para elas, escuta, vocês vão vender hoje no mínimo R$300. Quando era 3 horas da tarde, mais ou menos, a diaconisa Andréia mandou um WhatsApp para mim, pastor, com as mãozinhas fazendo aleluia, já chegamos em 375. Eu disse, não, 385, porque o Fábio vai dar R$10 de uma bolsa. Sabe, irmão, o que falta para a gente é isso, é ânimo. Deixa eu dizer para você, sabe, é entusiasmo nas coisas de Deus. A gente serve Deus vivo como se fosse morto. Os crentes criticam tanto os católicos, porque lá eles ficam lá diante do Jesus crucificado. Aí os crentes passam e vê os católicos lá diante da cruz do Cristo crucificado, fala, ele está vivo, ele não está morto. Mas muito crente está servindo um Deus que fala que está vivo de forma morta. Por quê? Porque não acredita que ele faz. A gente fala, a gente fica com palavras chavões, tudo passo naquele que me fortalece. A primeira oportunidade que você tem para provar essa palavra, você fala, ai Deus, eu não tenho fé, tudo dá errado, eu sou uma droga mesmo. Sabe, irmão, quem está pior aí? Bem, eu prefiro falar quem está melhor. Melhor está aquele que realmente está buscando. Eu sei, a palavra está acima de nós, amado. A palavra é maior do que eu, ela é maior que você. Mas deixa eu te dizer, Jesus chamou a gente para viver a palavra dele. Se ele chamou é porque a gente pode. Agora você não vai fazer isso com a sua força, você vai fazer isso contando com a graça. Deixa eu ir para o texto de Marcos capítulo 5, versículo 35. A ressurreição da filha de Jairo. Olha o que diz a palavra de Deus. Falava a Jesus ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, Jairo estava ali pedindo, Jesus, vai lá, minha filha está doente, ela está mal, ela precisa ser curada e tal. Aí chega alguns amigos e diz assim, olha, para de incomodar ele agora, porque tua filha... Irmão, isso é jeito de comunicar a alguém que a filha morreu? Não era uma forma respeitosa.
Parece que eles fizeram isso meio que, tá vendo, cara, não adianta nada. Você estava esperando ele fazer alguma coisa? Já foi, já era, é tarde, ela morreu. Mas olha o que diz a Bíblia. Quando eles chegaram falando assim, olha o que diz a Bíblia. Jesus sem acudir. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Percebendo? Agora veja só. A tradução está dizendo assim: Jesus sem acudir. A palavra acudir aí significa akouo no grego. Sabe o que significa isso aí? Estar dotado com a faculdade de ouvir. Ou seja, Jesus sem dar ouvido. Querido, chegaram alguns mensageiros dizendo: morreu. Jesus não dá ouvido. Sabe por quê? Porque se Jesus desse ouvido, mesmo sendo Jesus, se ele desse ouvido, a dúvida poderia entrar no coração. Fala para o teu irmão assim: cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado quem está fazendo a ligação para você, bem na hora que você está vindo para o culto, irmão, naquele dia cheio de fé, dizendo: o céu vai se rasgar. Porque alguém pode ser usado para dizer: não vai não, tem muito trânsito, não vai não, está chovendo, não vai não, olha, eu tive uma visão aqui, eu vi um acidente. Não vai não, é muito longe. Não vai não, você vai gastar dinheiro. Cuidado, irmão. Você tem que ser que nem Jesus, você não pode dar ouvido. Escuta. Sabe por que Jesus não deu ouvido? Porque ele já tinha alguém que ele ouvia. O problema é que quando você não tem um pai, meu irmão, você ouve qualquer um. Por isso que tem muita gente na igreja que não está conseguindo viver a paternidade. Esses dias eu achei tão legal, cara, achei demais. Sabe? O Pedro mandou um WhatsApp para mim, aí, paizão. Eu falei: cara, o cara chegou ontem na igreja, já está me chamando de pai. Ele entendeu o que muita gente não entendeu. Ele aceitou o que não aceitaram. E ele está respeitando, e quem respeita atrai. Oi. A palavra akou, sem acudir, significa prestar atenção. Jesus não prestou atenção naqueles homens que chegaram. Por isso que tem muita gente, irmão, que está caminhando. Tem promessa, mas o problema é que ouve outras vozes. Escuta. A palavra akou também significa considerar o que está ou tem sido dito. Entender, perceber, ouvir alguma coisa, perceber pelo ouvido o que é dito na presença de alguém, dar ouvido. Aqueles homens chegaram dizendo assim: Jairo, olha, a sua filha morreu, deixa o Senhor quieto. Jesus diz: eu não quero ouvir, eu não quero saber. Sabe por quê? Porque ele já tinha uma palavra do Pai acerca disso. Ele já sabia quem ele era, irmão. Sabe? Eu fico imaginando Jesus dando uma olhadinha e fala assim: cara, vocês não sabem nada, vocês não ouviram falar que tinha uma viúva vindo com seu filho morto, chorando, lamentando. Eu parei um enterro, meti a mão no esquife e levantei um morto. Mas vamos lá para o profético, eu estou doido para entrar no profético aqui. A tais palavras, então Jesus não deu ouvido a tais palavras. Disse ao chefe da sinagoga: não temas. Fala para o teu irmão: não tema. Essa é a palavra hoje para você: não tema. Jesus disse isso para mim: não temas. Essa é a palavra rema da minha vida: não tema, crê somente. Jesus disse: não tema. A palavra tema aqui, ou temer, ou ter medo, no grego é fobeu. Essa palavra significa: não seja surpreendido pelo medo. Fala para o teu irmão: não surpreenda pelo medo. O medo não pode andar de mão dadas com a fé, querido. Quem tem fé não pode sentir medo. Ou melhor, não pode deixar o medo entrar dentro dele. Eu tenho muita fé em Deus, mas eu tenho medo de fazer a vontade dele. Desculpa, você não tem fé. Eu tenho fé, mas eu tenho medo de me lançar, eu tenho medo de me comprometer, porque vai que eu não consiga. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não vai conseguir mesmo. Se não for o Espírito Santo em você e em mim, a gente não consegue. A Bíblia diz que ele capacita todo homem.
Somos capacitados pelo Espírito de Deus para fazer a obra de Deus. Irmãos, é uma coisa tão linda que a Bíblia diz que nem orar. Fala para o teu irmão, nem orar. Você sabe. A Bíblia diz, nem orar nós sabemos. Por isso o Espírito de Deus ora em nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede em nós e por nós com gemidos inexprimíveis. Querido, nem orar, desculpa a minha expressão, mas nem para orar a gente presta, se não for Deus. Então para de dar desculpa. Fala para o teu irmão, para de dar desculpa. E começa a dar resultado. Para de achar que é alguma coisa, querido. Para de achar que pode alguma coisa. Para de achar que o dinheiro que você tem é você que ganha. Deixa eu dizer para você, Deus te dá saúde, Deus te deu trabalho. Esses dias eu estava lá em casa falando assim, ai Deus, se o senhor quiser, eu falei mesmo para Deus, falei sério. Falei até para minha esposa, amor, eu vou procurar um serviço, porque para mim poder ajudar mais a obra. Irmão, eu fui para a oração e falei, Deus, eu vou procurar um serviço. O que é o trabalho? Eu vou procurar para me ajudar mais a obra mesmo, a pagar as contas, a ajudar. Deus falou assim, tudo bem, você vai arrumar um serviço porque você acha que você vai ganhar dinheiro? Eu falei, sim. Ele falou assim, quem disse? Pois até o dinheiro dos trabalhadores, quem dá sou eu, cara. E quem disse que você já não está trabalhando? Você foi chamado para isso, acabou. Faça bem feito o que você foi chamado para fazer. Irmão, Deus falou que eu não nasci para ganhar dinheiro. Eu nasci para ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, de verdade. E só teve gente aqui nessa igreja que não ganhou dinheiro porque não foi obediente a tudo que foi lhe dito. O Alexandre é contador. Quando o Alexandre ele me vê falando, irmão, sobre finança, o Alexandre fala, eu vejo a cara dele de surpreendido. Fala, nossa, tá certinho, hein? Olha, é assim mesmo. Não é assim que você fala, pastor Alexandre? O problema é que, irmão, tem filho que não ouve. Mas tem um que ouve. Amém? Esse é o problema. Irmãos, há muitos anos eu já vivia pela fé. E aí eu tinha uma livraria onde eu pregava, levava essa livraria, uma livraria pequenininha, irmãos. Que coisa louca. Irmãos, eu vendia, irmão, na época, mais de R$500 por mês. Isso mais de 10 anos atrás. Isso faz uns 18 anos atrás. Eu pagava encontro para quem trabalhava em empresa, porque não tinha dinheiro e eu tinha. De verdade. Não temas, ou seja, não seja surpreendido pelo medo, dominado pelo espanto, aterrorizado por sinais. Receba aí no teu espírito, pastores, você que tem chamado para ser empresário em nome de Jesus, recebe este mês que nós estamos ministrando sobre fé, especificamente para aqueles que querem avançar. Esses dias eu escutava uma pessoa falando, não acostuma com o que você tem, não acostuma com o lugar que você está. Sempre em Deus almeje mais para a glória dele. Sempre almeja mais, almeja mesmo, não é pecado, almeja, deseja. E que isso seja para a glória dele. Não temas. Não se aterrorize, não fique com medo de alguém, ter medo, hesitar de fazer alguma coisa por medo e dano. A Bíblia diz crer somente. A palavra crer aqui é pisteu. A palavra pisteu significa estar persuadido, acreditar, depositar confiança, algo que se crê, acreditar, ter confiança numa relação moral ou religiosa, usada no Novo Testamento, para convicção, verdade para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior à lei da alma. Então está entrando no campo do espírito. Confiar em Jesus como capaz de ajudá-lo mesmo, seja para obter algo ou para fazer algo. Fé salvadora, mero conhecimento de alguém ou de algum fato ou evento, confiar algo a alguém, sua fidelidade. Quando Jesus disse crê somente, Jesus estava falando isso. Não temas, crê somente. Esteja persuadido.
Nós chamamos isso hoje talvez de loucura de fé, loucura por Deus. Mas de verdade é hora desses. O tempo é para esses. Aqueles que ousam mesmo, vamos dar tudo para Ele. Vamos fazer tudo para a glória dEle. Aliás, esse é o propósito da igreja na terra. Não é buscar a sua glória, mas buscar a glória dEle. Que a sua glória, escuta querido, que a sua glória, que a minha glória, que a nossa glória seja para glorificá-lo. Pergunta para o teu irmão, você tem fé? Então fala para ele, então você não pode ter medo. Aí você pode dizer como um espiritual, mas eu não tenho medo. Sabe o que eu tenho? O quê? O que você pode substituir o medo aí? Espiritualizá-lo. Me fugiu a palavra. Como que fala, meu Deus? Me ajuda, Espírito Santo. Não. Prudência. Tem muita gente que tem medo e chama o medo de prudência. Não, irmão, estou sendo prudente. Que prudente, cara? Você tem que ser prudente com o pecado. Por que para pecar você não ora? Por que para pecar você não vai lá e fala, ei Jesus, eu posso pecar? E aí não, quando o pecado chega, irmão, você vai lá. A menina vai lá e faz, o menino vai lá e faz. Não está nem aí, não tem medo para pecar, mas tem medo para fazer a vontade de Deus. Só que nessa hora você não fala que tem medo, você fala assim, eu sou prudente. Se você é prudente, você não peca, irmão, porque o pecado gera morte. E mata mesmo, irmão. Tem muita gente que está vivendo uma vida de pecado, está dizendo assim, eu não estou morrendo, eu estou vivo. Você está morrendo, olha só a sua vida espiritual. Não deixa o diabo te enganar. O pecado, ele gera morte mesmo, ele vai te matando áreas da sua vida, ele vai matando áreas da sua vida. Eu quero chegar lá e eu vou chegar lá agora, espera aí. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Bem, Jesus chegou para ele e disse, não tema, crê somente. E continua na leitura, diz, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro. Diga para o teu irmão, Pedro, Tiago, João. Chegando à casa do chefe, veja aí 3. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, irmão. Deixa eu dizer, talvez tenha muita gente na tua vida chorando e pranteando você também. Vai lá na unção profética, David, com a sua esposa, você vai quebrar a cara, bobo. Você vai ver. Pode ir, você vai voltar. Já viu aquelas... Tem pastor que é uma... Tem cada pastor burro, né, irmão? Desculpa. Eu não vou te abençoar, eu vou te amaldiçoar. Todo chamado de pastor é para abençoar, irmão. Pastor que amaldiçoa não é pastor, é qualquer coisa, é bruxo, mas não é pastor. Quem embora abençoa. Quer ficar, abençoa. O chamado pastoral é para abençoar, irmão, não é para ficar pondo medo nas ovelhas, não. Não, se não for debaixo da minha bênção, você vai ver, você vai quebrar a cara. Você vai ver, você vai estar aqui, você vai voltar chorando. Isso não é pastor, irmão, isso é um bruxo disfarçado. Fogo nele, Jesus, converte o coração dele. A gente não tem que amaldiçoar ninguém, não, libera, que Deus abençoe a tua vida e que você cresça. Que você encontre com Cristo. Porque sabe o que acontece, irmão? Tem algumas pessoas que estão com a gente não consegue ajudá-las. Ela sai da nossa igreja, vai para uma outra igreja, lá elas encontram o pastor e vai dar um destino para ela. Glória a Deus por isso, meu irmão, de verdade, glória a Deus por isso. Só que tem pessoas que Deus está trazendo que são meus filhos, Deus está trazendo. São pessoas que estão vindo, são pessoas que estão se identificando, eu estou conseguindo liberá-las para um destino. Cara, o Pedro chegou hoje, permite eu dar esse testemunho? Pedro chegou hoje e falou assim, pastor, eu trouxe minha premissa todo feliz. É meu primeiro dízimo aqui, pastor. Já faz um mês. Falei, caramba, já faz um mês, pensei comigo. Ele falou, sabe lá, eu cheguei até para minha esposa e disse, amor, eu vou dar minha premissa. A mulher sempre é muito prudente, né? Mas amor, né? A gente nem estava pensando nisso, né, amor? Tal. Eu disse para ele, nós desse ministério, nós temos uma graça. E isso está sendo gerado pela paternidade, que é o quê? O sacerdócio, o governo do homem. E quando o homem começa a governar, a mulher começa a ser muito abençoada. Porque uma coisa que eu quero falar para os homens dessa igreja, o governo que Deus deu para o homem não é para machucar e ferir a mulher. Porque tem homem que fala assim, agora eu sei que agora é meu governo. Você é mulher, Jezabel, escuta aqui. Eu falo e você obedece. Cara, você não entendeu nada, droga nenhuma. Vem sentar comigo e vem tomar um café, eu vou te explicar o que é governo.
Deus não deu o governo para o homem exercer sobre a mulher. O governo do homem é a favor da mulher. O homem foi chamado para fazer a mulher feliz, querido. Se a sua mulher não acorda subiando, tem alguma coisa errada. O papel do homem é fazer a mulher feliz. Não estou dizendo que você vai dar o cartão de crédito para ela e falar assim, como você quer. Fala para ela, se Jesus não fazer feliz você, não é a roupa. Senão a mulher também já chega para o marido e fala, tá vendo, você tem que fazer eu acordar feliz. Dá um cartão de crédito que eu quero ir para o shopping comprar roupa. Aí já, o marido já tem que pregar, né? Dá uma pregadinha. Mulher, sua felicidade é Jesus, não é a roupa. Mas de vez em quando você abençoa, deixa ela ir lá comprar roupa. Vai junto, né? Aí você passa o cartão. Vocês estão me entendendo, irmão? Por isso tem algumas pessoas que vêm e ficam meio que impactadas no ministério. Nunca ouvimos isso. Aí tem alguns que falam, eu quero voltar para minha casinha. Outros dizem, não, eu quero ficar mesmo, sabe por quê? Eu preciso disso. E eu não preciso disso por um tempo, eu preciso disso para a minha vida inteira. Eu preciso disso para a minha vida inteira. Eu não vim aqui só para ser tratado. Não, agora se você só veio para ser tratado, trata e depois você vai embora, não tem problema não. Eu não sou seu dono. Agora se você veio e quer ser tratado, e você não só quer ser tratado, mas você quer ser tratado para tratar, meu irmão. Esse é o lugar certo. Em nome de Jesus, é o lugar certo. Eu quero ser tratado, pastor, sabe por quê? Porque eu também quero cuidar de vida. Pastor, eu também quero cuidar, eu também quero amar, eu quero ser uma bênção do Senhor. Eu, a minha esposa, nós queremos servir, nós queremos cuidar de vidas, cuidar de casais. É isso. Glória a Deus. Olha o casal que está aqui, os irmãos que estão aqui hoje. Eles são resultado do quê? Lá da Pechincha, não foi? Foi lá na Pechincha, aí as irmãs conversaram e bateram um papo e ela disse, eu quero ir. Irmão, eu falei, aleluia, porque esse é o propósito. É ganhar para Jesus, irmão. Hoje eu liguei para o meu cunhado, mandei a mensagem, fui almoçar com ele. E depois cheguei em casa. E aí eu mandei a mensagem para ele e falei assim, Rodrigo, cara, Deus abençoe você pelo almoço. Mas deixa eu falar, irmão, vem trabalhar comigo. Eu estou montando uma equipe de governo. Venha fazer parte dessa equipe. Pensa num cara que conhece meu coração, que já trabalhou comigo desde o começo. Eu disse ali para o pastor Alexandre, eu vou falar para a pastora Regiane, intercede pela conversão desse cara, para esse cara estar comigo. A gente precisa de gente que quer trabalhar, irmão. E deixa vir quem quer. E vai fazer quem quer. Porque esse é o tempo, nós não temos mais tempo, Jesus está voltando. Amém? Então deixa eu só continuar aqui para poder terminar, por favor. Os que planteavam, ao entrar, Jesus disse, porque estás alvoroçando, chorais, a criança não está morta, mas dorme. Então todos riram dele. Escuta bem, irmão, todos riram dele. Jesus é tremendo, né, irmão? Estavam todos chorando, agora já começa a rir, mesmo que seja de ironia. Mas Jesus, aonde ele chega, realmente ele transforma de um jeito ou de outro o choro em riso. Mas dorme, eles riam dele, tendo ele, porém, mandado sair todos. Sai todo mundo aqui. Tomou então o pai, fala comigo, o pai e a mãe. Então vê, nós tínhamos três, nós tínhamos Pedro, Tiago e... Agora o pai e a mãe, fala comigo 5. Você vai entender. Os que vieram com ele, e entrou onde estava, tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, diga comigo, 12 anos. 12 na casa profética fala de tempo de governo. Escuta bem. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amados, escute bem, com muita atenção, o que eu vou falar para vocês. O que o Espírito de Deus ministrou no meu coração. Esta menina tinha apenas 12 anos. Essa menina tipifica uma igreja. Vem cá, fazendo favor. Vem cá. Sim, vem. Vem cá também, vou pegar uma senhora. Vem aqui, Laura, por favor. Vem, veja bem. Ela representa a menina de 12 anos. Já estou terminando, amados. E nós vamos orar. Ela representa a menina de 12 anos. Se você pegar o mesmo texto de Marcos, um pouco antes, você vai ver que Jesus também fala de uma mulher que sofria desfluxo de sangue há 12 anos. Então veja, nós temos uma mulher que sofria há 12 anos e uma menina que estava morta há 12 anos. 12 governo. Aqui representa uma igreja e aqui também uma igreja. Uma igreja enferma, fala comigo, uma igreja enferma. E a outra igreja morta. Fica aí vocês duas, presta bem atenção.
O número 12 representa na casa profética governo. Temos aqui um apontamento profético de uma igreja que está sofrendo de hemorragia. A igreja mais velha. A igreja que já está quase passando o bastão para a igreja mais nova. Nós estamos falando de 2 ciclos. Um que estava quase se encerrando, ou estava para se encerrar, e a outra que estava sendo preparada para poder assumir o legado desta igreja enferma. Só que quando uma igreja está enferma, irmãos, todos os filhos que nascem já nascem doentes, propício à morte. Escuta bem, você vai entender. Uma igreja enferma que a poucos está se debilitando devido à perda de sangue, ou seja, a perda da vida. O sangue é vida. Uma igreja que está com a sua intimidade comprometida, porque ela sofria de hemorragia. Então o problema estava interno, mas o órgão dela estava comprometido também. Amém? Então ela estava impossibilitada dentro dessa condição, sofrendo de hemorragia durante 12 anos, de ter uma boa relação sexual, de viver uma relação sexual. A sua intimidade estava comprometida. Toda igreja que compromete a intimidade com Deus, irmãos, ela começa a sofrer. Por isso que nesses últimos dias Deus está falando: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora sozinho com seu pai. Volta a ler a Bíblia, volta a orar, volta a jejuar, volta a fazer as coisas. Sabe, irmão? Menos exibição e mais manifestação. É isso que Deus está chamando. Essa igreja estava assim, a intimidade comprometida, e devido a isso, a falta de intimidade que estava comprometendo a igreja nova. A geração, a nova geração, levando à morte espiritual. Nesta hora, presta bem atenção, querido. O que é que acontece? O Espírito de Deus também ministrou que a filha de Jairo representa profeticamente o sonho, a esperança e a expectativa. Está ali o David com um bebezinho no colo. Esse bebê, esse filhinho do David, representa para o David e para a esposa o que? Para Adriano o que? A esperança. Representa o que? Expectativas de um futuro. Representa sonho. Quando uma criança nasce, irmãos, automaticamente o pai transfere tudo isso para aquela criança. Eu lembro que quando a minha filha nasceu, irmãos, ela nasceu com um probleminha de respiratório, os pés roxos, a mão roxa, e ela foi para a incubadora. E eu desesperado, querendo ver minha filha, eu não tive coragem de assistir o parto, porque eu fiquei com medo de desmaiar. Quando ela estava lá, a enfermeira depois permitiu que eu entrasse, só eu. Aí eu entrei lá dentro, eu lembro como se fosse hoje a primeira coisa que eu fiz, irmão, com a minha filha. Os pés roxinhos. Ela permitiu que eu colocasse a minha mão, eu coloquei minha mão e segurei o pezinho dela. E eu disse assim: Senhor, que esses pés anunciem a tua boa nova. Senhor, que esses pés sejam velozes no reino do teu Espírito. Irmãos, a minha filha hoje está com 8 anos. A minha filha com 8 anos, ela fala: pai, eu vou ser pastora. Não, pai, eu vou ser apóstola. Pai, eu vou ter um escritório para mim. Pai, eu vou fazer. Está ali se preparando já para querer dançar aqui, para fazer teatro. E não quer fazer teatro com cena, com teatro pequeno. Ela quer peça grande, que tem que tomar bastante tempo. Ela é metida, irmão. Sabe? É isso que está fazendo essa geração. É uma geração que está levantando para querer servir. Só que se nós aqui não formos curados, irmão, nós não vamos passar esse legado para aquela geração que está ali. A gente fica doente e eles morrem. Por isso que nós pais não podemos mais ficar doentes. A gente não pode ter um mau testemunho, irmão. Você tem que fazer mais que seu filho. Você tem que trabalhar mesmo. Seu filho tem que ver que você adora, que você ora, que você é o cara de Deus. Eles têm que ver, eles têm que entrar na sua casa e ver você de joelho dobrado. Hoje mesmo nós estávamos indo para Guarulhos, eu falando para ela: filha, vamos começar a orar logo, nós dois juntos ali, só nós dois. Porque ela está falando que quer tocar guitarra, quer tocar, como que chama? Violino. Falei: filha do céu, você tocando violino, o pai chapando junto com a mãe, a gente tudo junto orando. Ô pai, então já posso tocar? Posso, então compra a guitarra para mim. Falei: aí, vai devagar, filha. Você está entendendo, irmão? É isso. Por isso que Deus está trazendo você para cá. Por isso que Deus tem liberado essas palavras do nível que tem liberado. Por isso que Deus pôs no meu coração, fala sobre fé para essa igreja. Porque é fé, irmãos, a única coisa que pode ativar as realidades espirituais é o poder da fé.
Não é outra coisa. Não adianta fazer campanha, fazer isso, aquilo outro para poder tiver a fé. Quando você faz muito essas coisas, você na verdade ensina as pessoas a viver um ciclo vicioso e não de fé. É fé que precisamos ter para romper, para fazer. Porque quem tem fé, irmão, não precisa ter dinheiro na mão para fazer, precisa ter fé para fazer. Porque quando você tem fé, o dinheiro vem. Eu tenho falado isso para minha esposa, não espera ter dinheiro para fazer, vamos fazer que o dinheiro Deus vai mandar. Se a obra é dele, ele vai cuidar. Então, profeticamente, o filho representa o sonho, a expectativa de um futuro e etc. Por isso que aquele pai estava atrás de Jesus, dizendo: Jesus, cura ela. Por favor, Senhor, é meu sonho, a minha expectativa, é a minha esperança. Porque quando o filho nasce, não tem jeito, irmãos. Quando nasce um filho, nasce um pai. Quando nasce o pai, irmão, o pai já projeta muita coisa para aquele filho. Desde pequenininho eu falei: minha filha vai ter que estudar inglês. Esses dias eu já falei para minha esposa: irmã, amor, quando ela crescer um pouco, ela vai mandar, em nome de Jesus, vão trabalhar para ali, para os Estados Unidos. Vai ficar lá, vai ficar estudando. Sabe, lá numa base missionária. Lá ela vai aprender inglês e ela vai aprender missão. Mas você vai mandar seu filho para longe, irmão? O filho não é meu, o filho é de Deus, irmão. Eu só cuido dela. Eu tenho que preparar ela para o Senhor, não é para mim. Muito pai, muito terreno, muita carne. Ai, meu filho, mas prepara o teu filho para Deus, prepara o teu filho para o Senhor. Eu falava com o pastor Alexandre ontem por telefone: nós temos que celebrar a ceia todo dia mesmo com a nossa família, com o filho. Porque a menina, a criança, o filho que pega o pão na mão, o cálice na outra e bebe em memória do corpo e sangue de Cristo, irmão, dificilmente vai pegar um pacote de droga na mão. É melhor ver seu filho com o pão na mão, com o cálice na mão, do que com um pacote de maconha. Só que o que está acontecendo com a geração? Eu tenho que dar presente para meu filho. Compra roupa para ele, tudo que ele pede eu dou. Não é isso. Isso não é ser um bom pai. Escuta, querido, isso não é ser uma boa mãe. Um bom pai é aquele que libera o filho para o destino profético. O bom pai é esse, irmãos. Eu não dou tudo para minha filha, porque uma que hoje não tem condição para fazer isso. E mesmo se tivesse, a minha maior preocupação não é dar roupa, não é dar brinquedo, não é dar isso. É ensinar o caminho do Senhor para ela. Todo dia, irmão, nós celebramos junto a ceia em casa, todo dia. E tem dia que a minha filha fala: vamos fazer a ceia? Isso não é religião, isso é cumprimento da ordem divina. Vocês estão me entendendo, amados? Só que acontece, os pais estão preguiçosos, porque estão sofrendo de hemorragia. E quando há perda de sangue, há perda de vida. Então você não tem força para um monte de coisa para fazer as coisas de Deus. Você só tem força para fazer as coisas erradas. As coisas da carne. Estou terminando, de verdade, querido. Há quantos aqui que durante anos, irmãos, devido a tantas lutas e decepções, ficam vocês duas aí, tiveram sonhos, esperanças, expectativas mortas, mas na condição de profeta, eu quero declarar para vocês algo que Deus ministrou no meu coração. Que Deus está trazendo vida aonde não tinha mais vida. Deus está trazendo esperança onde não tinha mais esperança, expectativa onde não tinha mais expectativa. Porque o propósito da palavra nesses dias é isso: gerar fé no seu coração. Para quê? Para você ativar aquilo que está morto. Veja só, querido, antes de Jesus ir lá levantar a morta, Jesus curou aqui a enferma. Escuta, Jesus não vai levantar uma igreja sem curar a outra. O Luiz sempre diz isso. Jesus vai curar uma igreja para levantar outra igreja. Então, por favor, eu quero falar para os pais: não transfere a responsabilidade para os filhos que são suas. Não transfere o legado antes do tempo. Deixa Jesus te curar, irmão, porque quando Ele te curar aqui, Ele vai ressuscitar ali, ó. É isso que está acontecendo na minha casa. Eu falo como testemunho. Jesus está curando eu e minha esposa, o nosso relacionamento cada dia mais, a nossa vida. E com essa cura, Jesus está levantando a minha filha. Cara, que coisa linda. Você vê Deus curando vocês e vê Jesus fazendo a obra lá. Cara, a coisa mais gostosa que tem para muitos pais, é muita coisa normal, para mim não é, ver minha filha dançando aqui na frente, para o Senhor. Enquanto hoje você acessa lá o Facebook, você vê um monte de postagens de menininha dançando funk, fazendo gestos obscenos. Cara, minha filha vai estar dançando para o Senhor. Deixa Jesus te curar. Obrigado, querida. Obrigado. Amém? Amados, outra coisa que sinto em meu coração. Enquanto eu orava, Deus ministrava isso no meu coração.
é que Jesus, ao chegar na casa de Jairo, ele toma Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai, 5 pessoas. As 5 pessoas profeticamente representam os 5 ministérios, presta bem atenção. Representam os 5 ministérios. Efésios 4, versículo 11, 16 diz isso. Para que os 5 ministérios? Qual é a função dos 5 ministérios? Levar a igreja ao aperfeiçoamento. Então Jesus pega 5 pessoas, 5 ministérios. Jesus, ele vai nessa condição: profeta, apóstolo, evangelista, mestre e pastor. Quando ele chega lá com 5 ministérios, Jesus pega aquela menina e fala: levanta agora. Irmãos, é por isso que Deus está curando os 5 ministérios, para levantar a igreja morta. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo falava assim: olha, aquela mulher curada de fluxo, ela não só representa uma igreja enferma, mas ela também representa, sabe o quê? Sabe o quê? Os 5 ministérios que Jesus está curando nesse tempo. Então eu quero dizer algo para você diante de Deus, irmão. Por mais que você não consegue se ver, escuta bem, porque as lutas fizeram isso. Como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, um apóstolo, evangelista, um mestre, eu quero dizer para você que Deus nessa noite, pelo poder do seu Espírito, Ele quer entrar na sua vida, nessa área, e ressuscitar sonhos, expectativa e esperança, a fim de que você possa se levantar como aquela menina e dizer assim: eu sou a igreja do Senhor. Amém? E quando você permitir que Deus levante você, o mundo que clama pela manifestação dos filhos de Deus vai parar de chorar e vai começar a sorrir. Aleluia! O que Deus vai fazer nesses últimos dias, querido, através dos 5 ministérios, restaurando os 5 ministérios, a mulher do fluxo para ressuscitar a igreja. O mundo está para ver o que isso vai acontecer, o que vai acontecer. O mundo está para ver. Então Deus não te trouxe aqui para outra coisa. Deus te trouxe aqui com esse propósito, diante de Deus. Agora veja só, a mulher do fluxo, ela foi até Jesus. A mulher que estava morta, Jesus foi até ela. Há algumas pessoas aqui nessa noite que vai até Jesus, porque está sofrendo de fluxo. Mas há outras pessoas que Jesus vai até você e vai dizer: pode levantar. E você vai ver que as impossibilidades vai se tornar possibilidade. O Espírito Santo ministra isso no meu coração e eu quero terminar e chamar você para orar. Que há pessoas aqui que de verdade, irmãos, até fala, mas não acredita que de fato Deus pode fazer. E eu quero dizer para você, Ele não só pode, como Ele vai fazer. Fica de pé, querido, por favor.